para quem não me conhece, eu sou Ana Paula, filha de Paulo Antônio Baltazar, de Cecília Marques, irmã da Fernanda. Eu nasci no dia 23 de fevereiro de 1978, na cidadezinha de Guaraçaí. Muitas vezes você encontra ela no mapa, muitas vezes não, e hoje muito mais conhecida como a terrinha do abacaxi. Me apresento a você com uma história, com uma infância, com uma adolescência, né? Com crenças limitantes, com alegrias, felicidade, dores, aprendizado, tudo nessa vida Deus permite para o nosso crescimento, né? Não somos perfeitos, mas buscamos o perfeito, que é Jesus. E antes de falar qualquer coisa para vocês, eu quero falar de algo que eu acredito que é mais grandioso do que tudo, que é falar da nossa intimidade com Deus. Mas antes mesmo de falar da nossa intimidade com Deus, nós precisamos entender algumas coisas que acontecem na nossa vida, que acontecem no nosso meio, que é, eu muitas vezes, em alguns momentos da minha vida, eu dizia que eu não conseguia ler a Bíblia, ou o que eu lia eu não entendia. Então é muito importante para todos nós, filhos queridos e amados de Deus, que essa é a nossa identidade para Deus, com Deus, né? No nosso documento a gente tem ali a nossa identidade que nos identifica, né? O nosso CPF, o nosso número, e para Deus, nossa identidade é de filhos de Deus, né? De filhos queridos e amados de Deus. E então, como filhos de Deus, que somos todos nós precisamos conhecer a Deus. E como eu conheço Deus? Através da Bíblia, através da palavra de Deus. Mas eu, por muitas vezes, também fui ler a palavra de Deus e não entendia muitas coisas, que hoje, graças a Deus, ao Espírito Santo, eu consigo entender. E Deus sabia muito disso, né? Por isso enviou o seu Filho amado, enviou o Espírito Santo, para que nós, meros seres humanos, mortais, poderíamos conhecer, entender e viver a palavra de Deus. E se a gente olhar para a Bíblia e a gente ver, né, todo o ensinamento, tudo que Deus nos deixou, é muito simples o que Deus quer e pensa de cada um de nós e o que nós temos que fazer aqui na nossa vida. E o contrário do que nós vamos fazendo no decorrer da nossa vida. Nós estamos sempre com sede, né? Sede de algo, né? E a nossa maior fonte de sede é buscar a Deus, né? É lá que nós saciamos a nossa fonte, assim como a samaritana, né? Se ela soubesse que Jesus era a fonte, ela que pediria para ele a fonte da água viva. E muitas vezes, hoje eu descobri e vejo que nós mesmos somos nossos piores inimigos. Às vezes nós achamos que o nosso inimigo é o inimigo, né? Que nós sabemos que ele já é um derrotado desde quando Jesus nos salvou pelo preço da cruz. E nós ficamos, nós mesmos, trabalhando a nossa mente com coisas erradas, trabalhando a nossa mente com pensamentos negativos, com coisas que atrapalham verdadeiramente a nossa vida. Então, o que nós precisamos fazer? Mas como assim? Né? Como que eu vou mudar a minha vida de repente? E como que é essa forma de pensar? Primeiramente, nós precisamos ser conhecedores da palavra de Deus. Muitas vezes nós cristãos, nós vamos no culto, nós vamos na missa, nós vamos onde frequentamos e ali sentamos, fazemos o nosso momento ali de oração, às vezes fazemos nossas orações repetitivas e muitas vezes nós não temos um encontro com Deus no nosso decorrer do dia. Mas como é esse encontro com Deus? Muitas pessoas perguntam, né? E às vezes eu já me perguntei para outras pessoas, mas como você consegue ser íntimo de Deus? Por que Deus fala com você e Deus não fala comigo? Porque como assim? Como ser íntimo de Deus? Eu aprendi, né? Primeiro começando lá do começo, foi algo que eu fiz uma experiência de ir no Jardim do Éden, de estar lá junto com Adão e Eva no momento da criação, no momento de encontrar Deus, no momento em que Adão e Eva pecou, a serpente e quando veio a salvação. Então eu me permiti fechar os meus olhos, eu me permiti entrar naquele momento junto com eles, né? E foi lá que eu entendi que Adão e Eva, né? Deus ficou mais furioso com Adão porque ele não assumiu a sua responsabilidade. Ele jogou para Eva, que Eva jogou para a serpente, então ninguém ali assumiu a sua responsabilidade. E muitas vezes nós fazemos isso, fazemos algumas escolhas na nossa vida, e aí nós vamos lá e culpamos Deus. Mas por que, Deus, eu estou recebendo esse castigo? Mas por que, Deus, está acontecendo isso na minha vida? Qual o motivo? Será que eu estou pagando coisas de outras vidas? A gente já começa a misturar as coisas e não entender.
que a autorresponsabilidade do pecado e de escolher caminhos e coisas erradas são nossas. E muitas coisas Deus permite em nossa vida para o nosso crescimento, para que a gente possa amanhã ou depois testemunhar e ajudar pessoas a não cometer os mesmos erros. Deus tem um propósito e todos os dias quando nós acordamos nós precisamos pedir a Deus e renovar a nossa identidade como filho de Deus e o nosso propósito. O que Deus quer para mim? Aí nós perguntamos muitas vezes para as pessoas: quem é você? Ah, eu sou médico. Ah, eu sou doutora. Ah, eu sou diretora. Ah, eu sou... Não, eu sou Ana Paula, filha de Deus. Essa é a nossa identidade. É isso que Deus nos deu. Filhos, nós somos chamados de filhos, né? Nós somos filhos queridos, amados de Deus. Quando nós nascemos, nós somos criatura de Deus. Quando nós recebemos o batismo, nós somos filho de Deus. Então nós somos herança de Deus. E na palavra de Deus, Deus nos deu tanta autoridade, tanto ensinamento, e nós não fazemos. Simplesmente nós vivemos uma vida de sofrimento porque nós escolhemos, porque Deus prometeu uma vida nova para todos nós. Não disse que não teria fardo, que não teria sofrimento, mas com Deus a gente consegue passar os nossos desafios, as nossas dificuldades de forma mais leve. Tô fazendo um vídeo assim meio pausado, porque toda hora eu tô aqui sozinha, né? Eu tô apertando aqui, né? E por que eu criei esse grupo pra gente, né? Eu criei esse grupo para que a gente possa, para que eu possa, né, levar esse Jesus de uma forma mais íntima que eu encontrei para mim, para minha vida, e que eu possa estar passando e levando para vocês. Todos nós temos problemas, todos nós temos desafios, mas nós precisamos ser íntimos de Deus. Nós precisamos ouvir Deus falar conosco, nós precisamos viver a graça de sermos íntimos de Deus. E eu tenho ouvido muito, gente, pastores, evangélicos, padres, freis e toda a igreja e religiosos dizendo para que nós busquemos a Deus, para que nós buscamos Jesus. Aí nós fazemos o contrário, né? Ah, Jesus me ajuda a pagar minhas contas, Jesus me ajuda a realizar meus sonhos, Jesus me ajuda a isso, meu Deus me ajuda a isso, me ajuda aquilo. E o nosso propósito maior aqui hoje é trazer pessoas para Deus. É trazer pessoas para se aproximar de Deus, para encontrar esse amor verdadeiro de Deus, para sentir esse amor verdadeiro de Deus e para testemunhar a mão de Deus, o agir de Deus. Que quando você busca primeiro as coisas de Deus e você transmite para as pessoas, as coisas vêm em acréscimo. Porque Deus não fala que Ele cuida dos lírios do campo, Ele cuida dos pássaros, Ele cuida também de nós. Mas nós somos ansiosos e ociosos e muitas vezes não confiamos, não acreditamos, e Deus nos pede que nós tenhamos fé. Por que os apóstolos não conseguiram expulsar os demônios, né? Não lembro que passagem que foi no Evangelho, que Deus nos deu autoridade e eles não conseguiram. Eles perguntaram: mestre, mas por que nós não conseguimos? Ele disse: porque vocês não têm fé. Porque se vocês tiverem fé, vocês movem montanhas, um grão de mostarda. Então, assim, esqueci um pouco agora, mas vocês sabem, tá? E se não sabem, vão estudar, tá bom? Porque eu sou péssima em guardar versículo e as coisas. Nome de livro, nome de filme, eu sou péssima, tá? Mas o importante é que eu esteja conseguindo transmitir para vocês, que é isso, que tenham fé, acredita no poder de Deus, que é grandioso, que é maravilhoso, e Deus tem feito coisas grandiosas na minha vida, coisas tão maravilhosas, e acredito que faz também na vida de vocês. E eu te convido hoje, crie um relacionamento íntimo com Deus. E eu estou também aprendendo, e eu convido vocês a aprender junto comigo, e depois eu vou abrir o grupo. Eu não abri ainda o grupo para que todos pudessem compartilhar ou dizer uma palavra ou não, porque eu quero que o grupo permaneça, porque eu quero que o grupo tenha propósito de transbordar na vida das outras pessoas. E assim que o Espírito Santo tocar no meu coração, nós vamos transbordar todos juntos, porque todos vão ter a necessidade e a vontade de permanecer no grupo, de permanecermos unidos a esse Cristo Jesus, a se tornarmos discípulos, apóstolos e generais de Cristo, que esse é o nosso propósito aqui na Terra. E eu te pergunto, você consegue orar 30 minutos ou 2 horas? Mas não é orar uma oração repetitiva, é sentar, é respirar profundamente, relaxar, né? Então, como eu tenho feito, eu respiro 3 vezes profundamente e eu coloco uma música de fundo, né? E aquela música que eu compartilhei com você, Teus Planos, eu tenho orado muito junto com aquela música, porque realmente
O nosso propósito hoje é viver os planos de Deus. Nós buscamos nossos planos, nós buscamos as nossas coisas na nossa vida e acaba muitas vezes não dando certo. E quando você coloca Deus e as coisas dão errado, louve e agradeça. Tudo dai graças a Deus. Gente, nos meus piores momentos, tudo eu sempre dei graças a Deus e agradeci por tudo. Porque Deus tem o melhor para cada um de nós. E se Ele permite o meu sofrimento é porque as minhas escolhas não foram as escolhas certas. Porque às vezes eu vivi uma vida de pecado, porque eu vivi coisas erradas e porque aquele não era o caminho que Ele tinha para mim, que Ele queria para mim. Então eu preciso buscar os teus planos. Quais são os teus planos, Senhor, para mim? Né? Então vamos começar como eu comecei, ou você pode começar de forma diferente, indo no jardim, entendendo a criação, entendendo porque Deus nos criou com tanto amor, com tanta dedicação e o quanto Ele quer ser íntimo de nós. Né? Então, vamos buscar juntos essa intimidade. Depois eu vou abrir o grupo pra gente poder compartilhar a experiência de cada um. Quem não quiser fazer também, gente, fica livre, tá? E se vocês tiverem conhecer pessoas que possam acrescentar no nosso grupo, compartilhe o link, convide pessoas. Eu sei que nós estamos num mundo de correria, de muito grupo, de muita coisa, mas eu tenho certeza que todo mundo está sofrendo as mesmas dores. Dores que estão doendo na alma. Não digo os mesmos sofrimentos diferentes, mas que estão doendo, que está sentindo necessidade de ser acolhido, de se sentir amado. E eu estou aqui, ainda com muita coisa para ser trabalhada, com muita coisa para ser curada. Mas o que eu aprendi, o que Deus já tem feito na minha vida, eu venho aqui compartilhar e trazer para você. E feche os seus olhos. Pare 5 minutos, 30 minutos do seu dia, 2 horas e comece a se entregar a Deus. Comece primeiro orando por você. Sabe quando você começa a ficar amiga de uma pessoa? Você vai na casa dela, aí você não entra ou você não abre a geladeira. Você está começando essa amizade. É assim o começo da nossa amizade com Deus. A gente vai meio ressabiado, a gente vai às vezes meio inseguro, mas se tem uma pessoa que você pode se jogar e confiar, é Deus. E depois você fica amigo íntimo, você abre a geladeira, você dorme na casa desse amigo, você confidencia seus maiores medos, seus traumas, suas vontades, as coisas que estão no teu coração. E é isso que nós precisamos fazer com Deus. Nós precisamos convidar Ele para fazer parte da nossa vida. E Deus falou de uma forma muito linda, tem falado de uma forma muito linda comigo. E eu acredito que Ele vai falar também com cada um de vocês. Eu sou uma pessoa que oro, mas preciso orar muito mais. E antes de eu cair, alguns já sabem, né, que eu sofri um acidente dia 11 de janeiro. Antes de eu cair, eu estava orando e Deus falou assim comigo. Eu gosto muito de anotar as nossas conversas, os nossos assuntos, porque tem muita coisa que eu não entendo no momento. Mas depois ele me faz entender. Em oração ele disse pra mim, que era pra mim, descansa no Senhor, descansa no Senhor. E que algo grandioso está por vir. E no momento que ele me falou isso, essa foi uma oração que eu fiz dia 4 ou dia 5 de janeiro. E ele disse pra mim, descansa no Senhor, que algo grandioso está por vir. E eu nas minhas aflições, nas minhas preocupações, e ele disse pra mim, descansa no Senhor. E eu falei, tá bom. Aí eu acordei no dia que eu sofri acidente, no dia 11, e me veio muito forte aquele dia no meu coração. Descansa no Senhor, para de se preocupar com isso ou aquilo, que graças a Deus, Deus tem providenciado, as coisas têm acontecido, e vai acontecer, e vai dar certo. E aí eu falei, vou descansar no Senhor. E aquele dia eu tava muito alegre, muito feliz, e louvando e agradecendo a Deus. Fui trabalhar, na hora do meu almoço eu vim. E aqui na minha casa é uma lavanderia, a lavanderia tem 12 degraus de escada. Eu subi, a hora que eu fui descer, eu acho que eu falseei o pé, eu acho que foi isso mesmo, que no momento, na hora eu não me lembrava, não me recordava. Depois já não vi muita coisa, eu só lembro de eu ter batido a cabeça e depois meu nariz começou a sangrar e eu desci rolando. No momento que eu tava rolando, hoje eu me recordo que eu pensei, meu Deus, cuida da minha cabeça, da minha coluna, não quebre os meus ossos. E depois, quando eu acordei, eu já tava tentando me levantar, meu marido me encontrou de bruço e eu quebrei aqui a mão. O dedinho ainda tá um pouco dificultoso de parar aqui, mas eu tô fazendo fisioterapia. E eu quebrei aqui o pulso e quebrei o meu nariz, que também tá colando, né? Como o corte aqui, não precisou dar ponto, mas foi um corte que sangrou muito, então a gente assustou muito. E eu saí correndo, e meu marido correndo, nós fomos no pronto-socorro. E cheguei lá, tinha acontecido isso, né? Tinha quebrado aqui, tava descolado aqui e aqui meu pulso.
E aí eu fiquei assim muito assustada, eu fiquei com muito medo, minha filha quase desmaiou, meu marido assustou muito, minha família, enfim. Foi um susto muito grande. Mas mesmo desde daquele momento, eu comecei a louvar e agradecer a Deus. Falei, meu Deus, obrigado, poderia ter sido muito maior e pior. E quem viu a escada, eu mandei foto depois de um tempo para as pessoas, e quem viu a escada fala assim, meu Deus, por pouco menos a pessoa caiu na calçada e bateu a cabeça e morreu, né? Então Deus, ele tem o seu cuidado, ele tem o seu cuidado, né? E depois eu entendi o que ele quis dizer, descansa no Senhor. É que ia dar tudo certo, que ia, né? Que tudo ia ficar bem, que vai ficar bem, e que ele ia comigo, e se ele permitiu isso, foi um grande livramento, eu acredito que eu tive. E ele tem propósitos grandiosos. Meu óculos, ele não tá ficando certinho ainda, porque incomoda um pouco o nariz, tá, gente? Às vezes eu consigo colocar aqui, às vezes não, vai incomodando, eu vou circulando. Tô usando, tem dia aqui, ó. Tem dia não, tem hora, porque começa a doer um pouquinho. E eu falei, vou descansar no Senhor. E aí uma pessoa me disse, eu não lembro, né? Falou, nossa, você tá alegre, contente, você poderia estar aí reclamando, né, de tudo isso que aconteceu. Eu falei, olha, se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, é agradecer a Deus. E eu vi isso como um novo aniversário, uma nova data para comemorar. E hoje eu tô entendendo muita coisa do significado do porquê Deus permitiu isso, né? Às vezes Deus permite uma dor, um sofrimento, porque a gente não toma decisões quando precisa ser tomadas. Porque a gente não faz algo que tem que ser feito, porque Deus vai mostrando as coisas. Através, gente, mesmo sem às vezes você orar, mesmo às vezes você não ter uma atividade com Deus, Deus vai te mostrando as coisas e você permanece naquela vida que você não quer, você se desagrada, agrada o outro e as coisas vão acontecendo e você não muda de atitude, não muda de vida, não muda de situação. Então, a gente precisa observar e parar de ser teimosa, né? A gente precisa escutar o que Deus está nos falando, o que Deus está nos dizendo. Então, nós precisamos sabiamente, né, em muita oração, em muita intimidade com Deus, discernir aquilo que Deus quer nos dizer verdadeiramente. O que eu aprendo, né, com tudo isso? Como eu aprendo em tudo que Deus fez e faz na minha vida. A minha vida sempre foi uma vida de desafios, de superação, e de oração, e de pecado, e de voltar para Deus, e de se, né, sempre... eu falei esses dias até pra minha filha, falei, minha filha, a gente pode até fazer coisas que não agradam a Deus, mas quando a gente tem uma atividade maior com Deus, o Espírito Santo já vem no nosso coração e já fala, se liberta disso, tira isso, até mesmo, gente, fala assim, ai, eu não tenho inveja de ninguém, eu não sou invejoso. A gente é humano, a gente tem que se policiar o tempo todo, porque a única pessoa que não viveu o pecado foi Jesus. E nós temos o pecado, e nós vivemos, se nós não cuidarmos do nosso coração, a gente pode ter uma inveja boa, uma inveja ruim, existe a maldade, existe coisas e pessoas, então a gente tem que cuidar do nosso coração, a gente tem que cuidar da nossa mente, principalmente isso aqui, gente, é o nosso maior inimigo. Porque se todos os dias eu reclamasse, todos os dias eu murmurasse, todos os dias eu achar que Deus não me ama, que a vida não é pra mim, que tudo isso não é pra mim, que eu sou feia, que eu sou horrível, e que as pessoas não gostam de mim, que meu casamento é uma porcaria, e que isso e aquilo, eu só vou trazendo mais lixo tóxicos pra minha vida. Então nós precisamos limpar e purificar a mente, a gente precisa se libertar de muita coisa. E não sou eu que vou dizer, mas Deus vai dizer pra você o que você tem que fazer. Então quando você for fazer a sua oração, você ore primeiramente pra você e por você. Quem já assistiu aquele filme Quarto de Guerra? A gente precisa ter um quarto de guerra, a gente precisa ter um local de oração, um local de intimidade com Deus. Não é só rezar, né, assim, repetidamente. Não que isso não faça efeito, sim, surge efeito. O jejum também, muita gente acha que faz jejum para receber a graça. O jejum é para mortificar o nosso corpo, purificar o nosso corpo e nos mostrar que nós temos forças para lutar, né? Mas Deus, ele vai dar aquilo de acordo com a necessidade, com a abertura do coração de cada um. Porque se a gente não abrir o coração, Deus não vai dar pra você, ele vai dar pro outro. Aquilo que você tanto deseja, porque você não tem atitude, você não tem ação, você não muda, você só reclama, só murmura. E aquilo que Deus tem pra te dar, às vezes é tão grandioso, que será que você está, eu estou preparada? Eu estou me curando, me libertando de tantas coisas. Depois que eu caí, eu fiquei com muito medo, parece que todo lugar que eu ia, parece que aconteceu alguma coisa. E aí Deus, ele usa as pessoas grandiosamente para falar conosco. E eu fui fazer a fisioterapia e do nada a fisioterapeuta começou a falar comigo e uma palavra
ela falou várias palavras, mas uma das palavras mais fortes que ela disse, Deus está dizendo para você não ter medo. Eu não sei por que eu estou te dizendo isso, mas quando eu toco nas pessoas, Deus me usa para você não ter medo. Eu comecei a chorar, porque eu falei, obrigada, Deus, porque o Senhor fala comigo, porque o Senhor usa as pessoas e me usa para falar com as pessoas e as pessoas para falar comigo. E para me tirar aquele medo de dentro de mim, porque estava me sufocando. E eu tentando disfarçar, e eu tentando não mostrar que eu estava com medo. Então, às vezes, a gente não quer ser vulnerável, mas nós somos vulneráveis. Mesmo tendo intimidade com Deus, mesmo sentindo a presença de Deus, a gente é muito ainda dependente de Deus, né? E eu vejo hoje muitas vezes dizendo, eu tô feliz, eu tô isso, eu tô aquilo. E ao mesmo tempo você vê a pessoa com vazio, com uma falta de preenchimento, porque tem mágoa do pai ou da mãe. Eu vejo muitas pessoas feridas hoje porque ou tem problema com a mãe, ou tem problema com o pai, ou tem problema com alguém que criou. Então, a nossa criação envolve muito a nossa pessoa de hoje. Então, a gente precisa escutar, né, a voz de Deus. E ela disse isso pra mim, Deus está dizendo pra você não ter medo, pra você ter coragem, pra você ter força, você é uma pessoa forte. E Deus tem grandes planos pra você. Então, assim, foi muito bonito, assim, a nossa conversa, as coisas que Deus, né, tem pra cada um de nós. E às vezes a gente fica igual São Tomé, né, quer ver pra crer, a gente quer mais e tal. E eu peço tantas coisas pra Deus, às vezes coisas pequenas Ele tem realizado. Ele tem feito coisas assim surpreendentes na minha vida. E Ele disse também pra mim seguir um pouco a minha intuição. Então às vezes eu sinto as coisas, mas eu sou teimosa, sabe? Então cuidado com a teimosia de vocês, porque pode atrapalhar muito a nossa vida. A gente tá vendo as coisas, mas eu não quero ser ruim, eu quero ser boa, eu não quero prejudicar as pessoas, a gente acaba se prejudicando. A gente precisa olhar também para nós, né? Por isso, a importância dessa intimidade com Deus. Depois que você orar, que você se entregar, que você conversar com Ele, que você falar tudo para Ele, você chorar, coloca uma música, coloca outra, aí depois você vai falando pro teu marido, pro teu filho, pro teu pai, pra tua mãe, para as pessoas que você quer pedir. Mas primeiro começa com você. Essa intimidade, essa oração, começa você e Deus. Ele mais do que ninguém sabe do que você está precisando. Ele mais do que ninguém sabe do que você está necessitando. E eu não estou conseguindo lembrar agora, mas várias coisas ela disse para mim. Várias coisas que Deus já tinha dito para mim em oração, mas eu precisei ouvir da boca de uma outra pessoa. E Ele me confirmar ali, porque a gente é tão pequeno perto da grandiosidade de Deus. Ele tem uma paciência tão grande conosco que a gente não tem às vezes uma paciência dessa com o outro, né? E Deus tem conosco. Então que nós possamos verdadeiramente, todos os dias, trazer pessoas para Deus. Que as pessoas quando nos veem, quando estiver na nossa presença, sintam vontade de ficar conosco. Porque sente a presença de Deus. Eu tô gostando quando a pessoa fala assim, nossa, eu gosto tanto de estar com você. Nossa, você me traz paz, você me traz isso. Então assim, é tão gostoso, porque energia é uma coisa de ambiente, gente, que passa, né? E é tão ruim você ficar com pessoas que só reclamam, com pessoas que só murmuram, com pessoas que só amaldiçoam. Meu marido vivenciou esses dias uma coisa que ele chegou em casa e falou, nossa, eu tô tão triste. Como que às vezes um pai, um avô, um tio, um irmão, como você pode falar assim, essa pessoa é uma desgraça, ou essa pessoa não vale nada, ou essa pessoa eu quero que ela morra, ou essa pessoa tanto faz pra mim, esse filho da puta, esse não sei, tem tantas outras coisas, gente. Então assim, cuidado com o que você fala e que você deseja para as pessoas, porque a nossa boca é uma boca de autoridade. Deus nos deu autoridade, quando Ele criou o homem e a mulher, Ele nos deu grandes autoridades, e Jesus veio comprovar essas autoridades que Deus nos deu. Então cuidado com o que você fala, com o que você pensa, porque até a gente atrai aquilo que a gente não quer psicologicamente, mas na verdade é confortável e você quer. Então eu ouvi muitas vezes duramente que eu preciso, aquilo que eu quero, muitas vezes eu não consigo, não se realiza, porque eu estou confortável onde eu estou. Porque mudar de lugar, de posição, não me deixaria numa situação confortável. E essa situação, por mais que a gente reclama, às vezes é uma situação confortável. Às vezes de vitimismo, às vezes de murmuração, de reclamação, de estresse. Às vezes a gente busca isso. Olha que coisa. Não, mas eu não quero isso pra minha vida. Como eu busco isso? E isso acontece pelo poder da mente. Então, assim,
A nossa mente, ela trabalha com o consciente e o subconsciente. E às vezes, se você não governar sobre a sua vida, não dizer pro teu corpo que quem governa é o Espírito Santo, é a tua alma, nós vamos deixar o nosso subconsciente. Aquela criança maltratada, ferida, machucada, na mulher adulta ou no homem adulto que somos. Então nós precisamos nos conhecer, nos entender para começar a entender o outro. Então assim, às vezes a gente enxerga no outro aquele defeito que não é do outro, é nosso. Nós vemos a pessoa em nós. E aí quantas pessoas eu vi que ela falava da outra pessoa e ela era igual ou pior. Então às vezes a gente não consegue conviver com a pessoa, ou cria uma empatia pela pessoa, porque ali está nós mesmos. É duro isso, né? Mas aí muitas vezes nós encontramos nós mesmos, as nossas fragilidades, os nossos traumas, os nossos problemas, e aí a pessoa nos irrita, porque você está olhando para você está olhando para sua fraqueza, você está olhando para as coisas, para os defeitos seus que você não gosta. E quando você olha para o outro você pode criticar em você mesmo, você não consegue enxergar. Então, meu desejo de todo o meu coração é que esse grupo flua muito. Eu pensei em vários dias, em várias coisas, vários vídeos, mas hoje o que Deus colocou no meu coração nessa manhã foi isso. E eu espero que a gente cresça muito juntos nessa intimidade grandiosa com Deus, com o amor de Deus, com a presença de Deus, né? E assim, não importa a placa, não importa a religião, porque Jesus não é só dos evangélicos e Maria não é só dos católicos, né? Deus, tudo que Ele criou perfeito para todos nós. E Ele não diz que a placa tal ou a placa tal vai ser salva e não vai ser salva. A salvação é individual. Muitas pessoas às vezes vai na igreja há tantos anos, mas continua a mesma pessoa. A mesma pessoa egoísta, a mesma pessoa rancorosa, a mesma pessoa maldosa. Ela acaba de sair da igreja, já tá fofocando do padre, já tá fofocando do pastor, já tá falando da pessoa que tava no banco do lado, da roupa do outro. Né? Em tudo a gente tem que se policiar. Em tudo a gente tem que buscar ser melhor. Como Jesus faria? Como seria Jesus? Como seria com Deus? Então a gente precisa olhar as pessoas como Deus nos olha. Porque às vezes eu paro pra me olhar e falo, meu Deus, só o Senhor mesmo pra me amar, só o Senhor pra me perdoar. E ontem eu postei aquele vídeo do Pablo, né, que fala justamente isso, que Deus, ele não nos condena, somos nós que nos condenamos, somos nós que condenamos uns aos outros. Deus não, Deus é só amor. E a vida é uma colheita. Então assim, o que eu plantei, o que eu tô plantando? O que eu tô plantando é o que eu vou colher. Então cuidado com a plantação, cuidado com a semente, né? Que a semente, vocês já observaram, a semente ela vem primeiro, ela cria a primeira raiz, depois ela cria o tronco, o caule, as frutas e o que for da planta. Então, o que eu estou enraizando para mim, para minha vida, para o meu coração? As amargas, as amarras, as coisas ruins, né? O que eu estou trazendo para o meu coração? E que eu posso dormir sorrindo, acordar sorrindo e agradecer, mesmo diante das dificuldades. Eu tenho muita coisa para melhorar. Eu tenho muitos traumas ainda para curar. Mas eu espero que hoje eu tenha te ajudado de alguma forma, uma sementinha, plantar no seu coração a necessidade de viver essa experiência, de permitir ser amigo íntimo de Jesus, de Deus. Um beijo grande, fica com Deus e um excepcional dia.